Olá, boa noite, feliz Dia das Mães. Hoje é um domingo especial, um domingo fantástico, onde nós temos aqui a oportunidade hoje de agradecer as nossas mães, as mães da nossa comunidade, as nossas mães. Que você, mãe, tenha sido hoje um domingo espetacular para você, na presença dos seus. Eu sei que não talvez da maneira como que nós gostaríamos, né? Mas que tenha sido um domingo abençoado para você. Vamos orar? Queria orar agora com você, mãe, você, mulher, e falar para você que você é muito especial para a nossa comunidade. Eu queria ter um tempo de oração por você agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada mãe da nossa comunidade, da nossa igreja. Peço que o Senhor derrame a tua bênção poderosa sobre cada uma delas, ó Deus, que elas sejam mulheres usadas pelo Senhor, sejam mulheres usadas para o Senhor, ó Deus. Sê com cada uma delas. Abençoe, ó Deus, suprindo as suas carências, as suas carências emocionais, carências afetivas, carências espirituais, ó Deus, que elas possam ser envolvidas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ao que nós oramos agradecidos. Amém. Amém? Queria convidar você para ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Mateus 5, 13. Nós estamos aqui numa série de mensagens denominada Em Casa. E a gente tem aqui conversado e a gente tem refletido sobre algumas ações da nossa vida cotidiana dentro das nossas casas. Mateus capítulo 5, versículo 13 é a leitura que nós vamos fazer nesse momento. Abra sua Bíblia para a gente ler junto. Mateus 5, 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sal não tem nenhum valor a não ser jogado para fora e ser pisado pelos homens. Essa é a palavra que Jesus traz a mim e a você nessa noite. Hoje eu queria falar com você sobre esse tema na cozinha, dentro das nossas casas, e a gente refletir na cozinha. A cozinha como o nosso alimento, como tempero do nosso lar. Talvez se você não me conhece bem, a gente não sabe até onde está chegando a reflexão aqui, mas você quando olha para mim, olha para o meu corpo aqui, você vê essa barriga. Na quarentena ela tem tentado diminuir, mas está difícil. Antes da quarentena eu tinha 3 refeições diárias, agora eu tenho 8 ou mais refeições diárias. Eu gosto mesmo de comer, eu gosto de sentar à mesa, eu gosto de estar com os amigos, com a minha família, conversando, dando risadas, mas é claro, comendo coisas deliciosas, uma comida suculenta, um churrascão. Que vontade de fazer um churrascão. Sabe? Essa semana, por exemplo, a Júlia ela ganhou um pedaço de bolo da Luciana e lógico que eu que sou pai, eu tive que filar um pedaço para mim também. Que bolo gostoso, que bolo delicioso, né? Eu gosto de um bolo. Mas olha, eu queria confessar um negócio para você. Eu não sei cozinhar muito. Eu já tentei, mas eu percebi que isso não era comigo. Eu sou uma pessoa primeiramente da área de exatas, é a minha formação inicial na área da informática, e eu sou uma pessoa muito lógica, então. Então, se na receita, por exemplo, diz que quando você leva no forno tem que ficar 10 minutos no forno ou no fogo, o que eu faço? Olho para o meu relógio, marco 10 minutos e quando dá 10 minutos exato, o que eu faço? Vou lá no fogo e desligo tudo. Mas a gente sabe que na área da cozinha as coisas não funcionam assim. Não dá, porque na cozinha existe uma linguagem que não é para qualquer pessoa. Por exemplo, deixar em banho-maria. O que é deixar em banho-maria uma coisa? O que é um bolo batumado? Às vezes a Luísa está fazendo um pão de queijo e aí a Luísa fala assim, vê se o pão de queijo está dourado. Mas o que é dourado, né? Qual que é o grau de dourado? Isso aí não é minha praia. Talvez o único lugar que eu me dou bem é em frente à churrasqueira. Como que eu gosto de um churrasco. Mas eu aprendi
a admirar a cozinha com a minha avó materna. Ela faleceu já há alguns anos e vó é vó, não é verdade? Essa semana a Júlia, ela perguntou para mim, ela fez uma pergunta: pai, por que quando eu vejo quando a gente é pai e mãe, a gente é mais duro com os filhos, a gente corrige, a gente briga, e depois que a gente vira avô e vó, a gente faz todas as vontades dos netos. Ser vô e vó é assim mesmo, é difícil demais mesmo, né? É difícil demais ser pai, na verdade, né? Porque ser vô e vó eu ainda falei, filha, é porque vô e vó não tem a preocupação, né? E estraga mesmo os netos no bom sentido. Mas aí eu me lembro da minha avó, Odila. Num domingo como hoje, ela fazia questão de reunir a sua família e a gente estar junto num dia como hoje. Essa era uma data obrigatória na casa da dona Odila, né? E certamente num dia como hoje a gente teria ou macarronada ou churrasco. E é interessante isso porque eu me lembro, depois que a gente cresce, a gente começa a ter algumas outras percepções, que quando a gente ia almoçar na casa da minha avó, por exemplo, ela ficava na cozinha correndo com as coisas, e a família toda sentava para comer, mas ela nunca sentava para comer com a gente. E depois de algum tempo eu comecei a perguntar: vó, por que você não come com a gente? E ela me falava assim: meu filho, a minha alegria é ver vocês comendo. A minha alegria é ver vocês comendo. A importância para minha avó era ver a família reunida. A alegria da minha avó era ver a família em volta da mesa. Por isso que a cozinha é um local fantástico. Por isso que a cozinha é um lugar onde eu gosto de estar. Quando eu estou lá na cozinha preparando uma carne para o churrasco, eu compreendo alguns ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala em ser o sal, texto que nós lemos. Quando Jesus fala em ser o pão. Quando Jesus fala do peixe. Quando Jesus fala dos alimentos, eu começo a compreender alguns dos ensinamentos de Jesus e a vontade de Deus e a ação de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos compreender que Deus, ele é o alimento necessário e o tempero necessário para os nossos relacionamentos. Deus é o alimento e o tempero necessário para a minha vida e para a sua vida, para a nossa família, principalmente nesse período onde nós estamos em casa. Porque é comum nesse período nós criarmos mais, por um lado, uma facilidade nas conversas, mas se nós não tomarmos cuidado, a gente vai vendo o quê? Excesso de trabalho, excesso de preocupações, e sempre tem um que trabalha mais em casa, sempre tem um que faz mais em casa, e as discussões e as dificuldades, elas começam a aparecer na nossa vida. Se semana passada eu te desafiei a trazer Deus para a sua sala, hoje eu queria te convidar para você, desafiar você para convidar Deus para um grande banquete. Sabe por quê? Primeira coisa que eu queria dizer para você hoje: Deus, ele é o alimento necessário. Deus, ele é o alimento necessário. Deus é o alimento necessário e básico para as nossas vidas. Deus, ele é o nosso feijão com arroz para as nossas famílias, para a nossa vida, para a nossa casa. Deus, ele é o alimento fundamental que não pode faltar nas nossas cozinhas. Deus, ele tem que estar no momento básico da nossa vida, nos momentos mais simples da nossa vida, nos momentos que a gente acha que são os momentos mais insignificantes da nossa vida. Deus, ele deve ser presente. Porque Deus é quem sustenta as nossas famílias, Deus é quem sustenta as nossas vidas, Deus é quem sustenta os nossos relacionamentos diariamente, porque muitos de nós não sabemos muito bem, nós sabemos muito bem que muitos de nós não ficamos sem arroz, sem feijão. Tem gente que fica sem tudo, mas não pode faltar na sua mesa um arroz e um feijão. E eu diria que Deus é da mesma maneira. Não dá para eu e você nós ficarmos sem Deus.
Porque alguém certa vez nos disse que se nós quiséssemos, nós seríamos capazes de tudo. Foi isso que o diabo disse para Adão e Eva. Vocês serão capazes de tudo se vocês comerem daquele fruto lá. E a gente ainda continua acreditando nisso nas nossas vidas, e a gente vai deixando Deus de lado, a gente vai colocando Deus à parte da nossa vida. Eu diria que talvez muitos de nós tenham alimentado as suas famílias com besteiras ao invés do arroz e do feijão. Tem muita gente, e eu gosto aqui, tem muita gente que alimenta a sua família com miojo. Mas miojo, ele não é o alimento necessário e básico para as nossas vidas. Às vezes ele é até saboroso, tem miojo de picanha agora. Mas ele não é o alimento necessário e básico para as nossas vidas. Sabe quando que isso acontece? Quando a gente substitui Deus pelos miojos e pelas besteiras da nossa vida. Quando nós passamos a revelar aquilo que não pode ser revelado. Quando nós ignoramos o nosso parente ou a nossa mãe num dia como o de hoje e depois a enchemos de elogios e de presentes. O dia da mãe é assim, às vezes a gente trata as nossas mães da pior maneira possível ao longo dos anos. Como se os nossos erros, as nossas omissões, os nossos problemas, quando a gente dá o nosso presente para nossa mãe, todos eles fossem resolvidos numa data como a de hoje. É preciso ter determinação para alimentar-se com arroz e com o feijão. As nossas famílias precisam disso. Quando a gente é pai e mãe, a gente se preocupa com isso para com os nossos filhos. Por isso que Jesus ele diz ser o pão da vida. Ou seja, o alimento mais básico, o alimento mais necessário para as nossas vidas. Hoje a gente diria que é o feijão com arroz. O alimento fundamental para as nossas vidas e para a vida das nossas famílias. Jesus é o fundamental para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Jesus é o fundamental para os seus relacionamentos, para a sua emoção, para a sua espiritualidade. Jesus ele tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Mas uma outra coisa que eu queria te dizer também, se Deus ele é o alimento fundamental, Deus é o alimento extra. A carne, a massa, eu gosto muito de carne, eu acho que é por isso que talvez eu não consiga emagrecer muito, né? Quando eu estou num churrasco, às vezes as pessoas elas falam assim, Thiago, você não vai comer um arroz, você não vai comer uma maionese, e eu falo assim, eu já comi demais, porque no churrasco eu como só carne. Se você me chamar para churrasco, prepara a carne lá, tá bom? O que alguns chamam de mistura, para mim a carne ela é uma refeição, uma parte necessária também na minha vida. A mistura, a carne, a massa, ela tem uma função específica na nossa alimentação. A carne, por exemplo, ela traz o quê? Proteína, né? E a carne ela reforça os nossos músculos. A carne ela nos dá força para encarar os nossos desafios do nosso dia a dia, os desafios diários que vão exigir força para mim e para você. Nem todas as pessoas, nem todos os homens ou as mulheres têm o hábito de se alimentar de carne todos os dias, né? Alguns fazem questão de se abster da alimentação de carne e se tornam vegetarianos, se tornam veganos e não comem carnes, né? Outros comem mais ou menos. Eu tenho uma das minhas filhas lá que não come muito, paga para não comer se possível, mas Deus ele é o alimento extra, necessário, fundamental para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias. Deus é o alimento, é o prato exclusivo. E aí nós chegamos numa interessante relação uma interessante parte da nossa relação com Deus. Uma vez que nós devemos estar firmados com Deus, Ele sendo o alimento básico da nossa vida, o nosso pão, o nosso feijão, o nosso arroz, Deus Ele nos fortalece com as proteínas do Evangelho que Ele vai nos dando, né? E nós então podemos desfrutar de algo um pouco diferente, um prato exclusivo para qual Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, porque Deus Ele prepara algo exclusivo para nós.
Eu me lembro, há alguns anos atrás eu fui jantar, eu recebi em Campinas, eu morava em Campinas e eu recebi lá em Campinas o presidente da Igreja Anglicana do Brasil, era o bispo Robson Cavalcante, um dos grandes pastores do Brasil, e aí eu peguei ele no aeroporto e falei: bispo, nós vamos jantar, aonde você quer, o que você gosta de comer? Ele olhou para mim assim, meio assustado, não estava acostumado com isso. Ele falou assim: Thiago, geralmente as pessoas me convidam para comer pizza, posso mudar um pouquinho? Eu falei: bispo, você tem aqui direito de falar o que você quer comer. E ele pediu para levar em algum lugar que tivesse peixe. E quando nós sentamos lá, ele queria fazer um pedido de um prato e eu ia acompanhá-lo. E ele falou assim: Thiago, eu quero um linguado ao molho de laranja com alho poró, mas não peça para você se você não estiver acostumado a comer um prato desses. Tem que ir comendo aos poucos. Eu diria que, colocando isso na nossa fé, é da mesma maneira. Tem gente que se aproxima da fé cristã e não faz com que Jesus seja o básico da sua vida. Está de olho apenas no prato exclusivo, no prato saboroso, naquilo que vai fazer diferença nas nossas vidas. Às vezes a gente abre os sites de notícias, a gente abre os canais de televisão e a gente vê testemunhos de pessoas falando daquilo que Deus fez. E a gente fala assim: eu quero isso para a minha vida, sem antes fazemos com que Jesus se torne algo básico na nossa vida. Mas a partir do momento em que Jesus é algo básico na nossa vida, a nossa fé, ela é fortalecida. E cada vez mais que nós buscamos a Deus, cada vez mais que nós experimentamos a presença de Deus nos momentos mais ordinários da nossa vida, cada vez mais que nós nos achegamos mais perto de Deus, então Deus ele começa a se revelar no extraordinário das nossas vidas. E a gente passa a compreender aquilo que Ele quer de nós. Assim como os pratos mais sofisticados são mais difíceis de fazer, as dificuldades que nós passamos na nossa vida, momentos como esse que nós estamos passando, que para muitas pessoas são momentos incompreensíveis, eles se tornam momentos compreensíveis. E nós começamos a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Convite para você deixe Deus temperar a sua vida. Deixe o Evangelho de Jesus salgar a sua vida, para que você possa experimentar o banquete de Deus para você. Deus, Ele é o alimento das nossas famílias. Deus, Ele é o alimento que sustenta as nossas famílias. Mas assim como Ele é o alimento necessário para as nossas famílias, para a gente aguentar os trancos da vida, nós temos também o alimento necessário. Ele também é o alimento necessário para nos fortalecer diante das oportunidades que Ele oferece a mim e a você. Porque se Ele não nos fortalecer, nós não seremos capazes de passar por momentos como esse. Deixe Deus temperar os seus relacionamentos. Deixe Deus temperar a sua família. Deixe Deus temperar a sua casa. Deixe Deus temperar o seu casamento. Deixe Deus temperar o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seus irmãos. O que Jesus diz aqui no texto que nós lemos: vocês estão aqui para ser sal. Vocês estão aqui para trazer um sabor divino do reino de Deus aqui na terra. É mais ou menos como naquela oração do Pai Nosso, quando nós dizemos: seja aqui na terra
como é nos céus. O que nós estamos dizendo naquele momento, Deus, traga o tempero divino do reino de Deus aqui na terra. Quando eu vou assar uma carne na churrasqueira, se você já comeu um churrasco meu, você viu que eu gosto de colocar bastante sal na carne. Algumas pessoas falam, sua carne está salgada. E às vezes eu sei que eu erro um pouquinho na mão, mas o sal é aquilo que diferencia a comida. O sal é aquilo que realça o sabor do alimento. Uma carne salgada e uma carne sem sal são completamente diferentes. Da mesma forma, os nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa sem Deus é um relacionamento sem sabor. Quando eu vejo, por exemplo, casais discutindo por besteiras, eu percebo ali a falta de Deus. Quando eu vejo pessoas tendo atitudes que às vezes me deixam espantados, eu vejo ali a falta de Deus. Quando eu vejo muitos casamentos, muitas famílias, as discussões e a maneira como que se dá essas discussões, eu vejo ali a falta de Deus. A falta de Deus para compreender o que dizer para o outro. A falta de Deus para compreender aonde eu devo ir e aonde eu não devo ir. A falta de Deus para saber aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. Deus, Ele é o sal dos nossos relacionamentos. Deus, Ele é o sal da minha e da sua família, e nós temos que usá-lo para saber como nos comportar, como nos portar, o que falar, aonde ir e o que fazer dentro das nossas famílias, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Mas Deus também, Ele pode ser a pimenta, que é para dar um toque quente nas nossas vidas. Preciso revelar um negócio para você, tá bom? Pois ela vai brigar comigo. A minha esposa, ela gosta demais de pimenta. Luísa, ela é apaixonada por pimenta e ela chega a comer algumas pimentas. Eu não gosto tanto quanto a Luísa, de vez em quando eu faço uso. Mas sabe o que mais me fascina na pimenta? No uso moderado dela, claro, né? É como ela consegue dar um toque de calor no alimento. Porque se você dosar bem, você vai sentir um toque diferente sem perder o sabor do alimento. Mas se você colocar algo demasiado, você perde completamente aquilo lá. Os nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa casa, nós precisamos colocar Deus para apimentar um pouco os nossos lares. Para aquecer relacionamentos que mandam mornos. Relacionamentos entre pais e filhos, que entraram no piloto automático de pai querer trabalhar para pagar as contas e suprir as necessidades dos filhos, e de filhos que apenas olham os pais como provedores de dinheiro. Também entre maridos e mulheres, homens e mulheres, maridos e esposas que se deixaram ser consumidos pelo comodismo dos seus relacionamentos, pelo comodismo do seu casamento, da sua família, e não conseguem mais olhar um para o outro com amor, olhar um para o outro com dedicação, como era no início do relacionamento. Deixe Deus tocar o coração de vocês e mexer com as estruturas, temperando assim as suas famílias. Deixe Deus trazer sabor à sua vida. Deixe Deus trazer sabor à sua família, aos seus relacionamentos, no seu casamento, na maneira como que você olha para sua esposa, na maneira como que você olha para o seu marido, na maneira como que você se relaciona com os seus filhos, na maneira como que você se relaciona com os seus pais, na maneira como que você se relaciona com os seus irmãos. E eu queria terminar a reflexão dessa noite dizendo: como é que nós podemos convidar Deus para um banquete com as nossas famílias? Porque, sabe, a grande preocupação que eu tenho é de ser uma pregação muito teórica. Eu quero que ela seja algo prática para a sua vida.
E até aqui nós conseguimos falar que Deus ele é o alimento necessário das nossas vidas e o tempero essencial para as nossas famílias. Mas eu não quero que você saia do culto de hoje com uma palavra teórica, eu quero que você saia com algo prático para a sua vida. Por isso, eu queria dizer para você, primeira coisa que eu queria que você colocasse em prática quando a gente encerrar esse nosso tempo aqui, é preciso reconhecer Deus como a razão de ser das nossas famílias. Vou repetir para você, é preciso reconhecer Deus como a razão de ser das nossas famílias, o alicerce das nossas famílias, aquilo que vai fazer a diferença nas nossas famílias. Parece simples isso, mas não é. É necessário nós sermos determinados em colocar Deus em primeiro lugar nas nossas casas. É necessário eu e você nós colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas famílias. Eu me recordo quando eu era pequeno, que nós não saíamos de casa sem antes orarmos. Eu me recordo quando eu era pequeno, todas as noites, meu pai reunia os meus irmãos, a minha mãe, e nós realizávamos um tempo de oração, de leitura da Bíblia em conjunto. Sabe, se passaram mais de 30 anos já desse período, desse momento, e a minha pergunta é: o que é que eu tenho feito na minha casa, na minha família, no meu relacionamento com minha esposa e com as minhas filhas, em que eu coloque Deus em primeiro lugar? Qual é o compromisso que você assumiu com Deus diante da sua família? Nós precisamos trazer Deus para casa. Nós precisamos... E trazer Deus para casa, meus irmãos, é mais do que nós cantarmos uma música. É mais do que nós fazermos um culto doméstico nas nossas casas. É mais do que ler a Bíblia em família. Mas trazer Deus para casa é deixar que Ele revele a sua vontade para a nossa família. É deixar que Ele revele, que Ele mostre o quão importante Ele é para cada um de nós, da nossa família. O quanto que Deus Ele é de fato importante para a sua vida. O quanto que Deus Ele é de fato importante para a sua família. Isso é reconhecer a razão de ser de Deus das nossas famílias. Porque muitos de nós temos Deus na teoria, mas na prática a gente corre atrás. A gente sai matando um leão por dia. A gente até ora às vezes, mas não na perspectiva da confiança de Deus, mas na perspectiva apenas religiosa. Eu preciso orar, mas a gente sai correndo, né? Independente da vontade de Deus. E é interessante porque a gente lê Apocalipse e lá diz que a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir. A porta que Ele abre, ninguém consegue fechar. E nesse período que nós estamos vivendo, várias portas estão sendo fechadas. E a gente está lá desesperado, perdendo o nosso sono, querendo abrir as nossas portas, a porta do nosso comércio, a porta do nosso emprego, a porta das nossas finanças. E Deus Ele está fechando tudo, Ele está falando assim: ei, eu quero ser o principal da sua vida. Vem me buscar primeiro. Vem me buscar primeiro e eu vou te revelando todas essas coisas depois. Segunda coisa que eu queria revelar para você, para a gente encerrar a reflexão dessa noite, é preciso que a gente assuma um compromisso de mudar o nosso jeito de ser e a nossa maneira de nos relacionarmos com as demais pessoas da nossa família. Porque o grande perigo e o grande problema de uma mensagem como essa, sabe qual que é? É nós ouvirmos, nós falarmos assim: Tiago, legal isso aí. Isso aí serviu demais para o meu irmão, serviu demais para outra pessoa lá que eu conheço, vou mandar o link da mensagem para ela. Mas a gente não deixa que Deus transforme a nossa vida.
E é preciso que Deus transforme a minha vida e a minha família. E se eu não quiser ser o primeiro a ser transformado, se eu não rever os meus conceitos e reaprender a amar, a ouvir e a tolerar as outras pessoas da minha família, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é só religião. Mas se eu quero Deus habitando na minha casa, eu tenho que estar disposto a ser cozinhado no fogo, do Espírito Santo, a ser temperado pela sua santa palavra para fazer a diferença na minha casa. Qual que é a conclusão disso para a minha vida e para a sua vida? Nós saímos da sala. Domingo passado viemos para a cozinha e aqui nós aprendemos que Deus, Ele é o alimento e o tempero necessário para os nossos lares, para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, para a nossa família. Nós compreendemos que nós só poderemos ter um lar transformado se nós formos os primeiros a sermos transformados pelo Espírito. É na cozinha que nós aprendemos que Ele é o sustento. Ele é o sustento para as nossas vidas, Ele é o sustento para as nossas famílias, Ele é o sustento para o nosso lar. Ele é o que traz fortalecimento para os nossos relacionamentos. Ele é o prato exclusivo e principal a ser servido para a nossa família. Ele é o sal que vai revelar o valor da nossa casa. Ele é a pimenta que vai aquecer os nossos relacionamentos. Hoje é dia de você levar Deus, não só para a nossa casa, mas para a nossa cozinha. E deixar que o fogo do Espírito cozinhe eu e você. Que a palavra de Deus tempere a cada um de nós. Leve Deus para a sua cozinha. Peça para que o Espírito Santo transforme a cada um de nós. Minha oração hoje é: Deus, vem para minha casa. Deus, vem para minha casa. Deus, transforma o meu coração primeiro para que eu possa ser um canal, um instrumento poderoso do Senhor para transformar a minha família. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos ouvir essa música em sentido de oração. Deus abençoe você. Até a semana que vem. Tchau. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o
tua presença. Com bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa, a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, serviremos a Deus com alegria. Mas, eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes vão, todos eles a Deus com alegria. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus. Pai, eu oro ao Senhor para que o Senhor venha sobre as nossas casas, para que o Senhor venha sobre as nossas famílias, para que o Senhor venha, ó Deus, habitar no nosso lar e fazer a diferença nos nossos relacionamentos, sendo primeiramente aquilo que é o básico das nossas famílias, ó Pai, mas sendo também aquilo que é exclusivo das nossas famílias, ó Pai. Traga o sal do Teu Espírito Santo, traga o tempero do teu reino, ó Deus, sobre os nossos corações, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias, ó Pai, que nesse período em que nós estamos em casa, o Senhor esteja conosco, transformando e habitando em nós, ó Pai, em nome de Jesus, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e único Consolador, e o Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você. Queria lembrar você, quarta-feira, 17 horas, nós teremos aqui reunião de oração. Participe conosco, meus irmãos, tem sido uma bênção mesmo. Ao longo das semanas a gente tem tido as nossas células. Participe das nossas células. Eu tenho sido muito edificado com as nossas células. A gente começou semana passada falando sobre check-up. Como fazer um check-up espiritual da nossa vida, baseado no livro de 1 Coríntios. Então participe das nossas células. Domingo de manhã a gente tem tido aqui uma roda de conversas. Nesse domingo hoje nós tivemos aqui a participação do pastor Marcelo, lá da IPI Central de Brasília. Que alegria revê-lo. Domingo que vem nós teremos aqui conosco o pastor Marlon. Hoje nós falamos sobre solidão. Domingo que vem nós vamos falar sobre dor. Tá bom? Participe conosco. Se você foi edificado com a reflexão dessa noite, pega esse link, envie para o seu amigo, envie para uma família que você precisa e use esse tempo para você falar do amor de Jesus para outras pessoas.